Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos ler esses versículos, 1 João 2, 9 a 11. Amém. Senhor Jesus, amém. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Senhor Jesus. Amado Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa reunião, pela presença dos irmãos. Ó Senhor Jesus, ainda venha nessa noite, Senhor, falar conosco, nos abrir a Tua palavra. Senhor Jesus, um dia você deu a Sua vida por nós, tornou-nos, Senhor, membros do Teu corpo, membros da Tua família santa. Ó Senhor, nada fizemos, Senhor, para fazer parte dessa família, mas por Tua grande misericórdia, Senhor, nós estamos aqui, redimidos pelo Teu sangue precioso. Amado Senhor, nessa noite venha nos abençoar com a Sua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos desfrutando das epístolas de João, estamos na primeira epístola e hoje à noite eu vou compartilhar um pouco apenas correspondente a esses 3 versículos e o Senhor falará conosco a nossa necessidade, o que Ele deseja nos falar por meio da Sua palavra. O capítulo 2 de Efésios, ele diz que Deus nos salvou segundo a riqueza da Sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida. Aí o texto diz, pela graça sois salvos. Vamos abrir. Efésios 2. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O versículo 6 diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse versículo fala da obra que Cristo realizou e de um fato que ocorreu conosco. Nós não percebemos quando isso aconteceu, mas aqui diz que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não sabemos, irmãos, qual foi o momento que isso aconteceu. Nem sabemos como aconteceu. Mas, mediante a palavra de Deus, quando nós cremos, esse fato ocorreu conosco.
O Senhor nos salvou e Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é um fato. Eu pergunto aos irmãos, na sua experiência, no seu dia a dia, como você se sente? Você se sente assentado nos lugares celestiais? Ou se sente andando na terra? Cuidando de coisas aqui na terra? Esse fato que ocorreu de sermos ressuscitados juntamente com Cristo, estar sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, esse é um fato, irmãos, que a realidade desse fato depende de cada um de nós fazermos essa realidade acontecer na nossa experiência. Há momentos que eu posso estar desfrutando dessa esfera nas regiões celestiais. Mas há momentos que eu estou muito distante disso. Então, o fato aconteceu e na eternidade desfrutaremos plenamente desse fato. Mas hoje, no nosso viver diário, somos nós que fazemos essa realidade ser aplicada na nossa experiência. Porque quando nós nos deparamos com a nossa experiência, nós continuamos seres humanos, sujeitos a fraquezas, sujeitos a cometer erros, e cometemos, não é? E cometemos erros. Mas como isso pode acontecer se Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais? Irmãos, isso é algo espiritual. No dia em que nós cremos no Senhor, nós fomos mudados de reino. Do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas nós não fomos glorificados. Glorificados nós seremos no futuro. A nossa experiência hoje, na nossa vida cristã, nós precisamos tomar posse desse fato. E, na medida que nós temos esse contato vivo com o Senhor, nós podemos desfrutar dessa realidade. Colossenses capítulo 3 diz o seguinte, capítulo 3, versículo 1. Portanto, vamos ler juntos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso aqui é para o futuro. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Mas o que o apóstolo diz aqui, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto.
Você foi ressuscitado juntamente com Cristo? Amém. Fomos. Esses que sabem que foi ressuscitado com Cristo, ele diz: busque as coisas do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então ele está nos admoestando a buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Isso significa que eu posso buscar ou não, eu posso pensar ou não. Mas o Paulo nos admoesta a buscar as coisas do alto. Irmãos, essa deve ser a nossa busca. Todos os dias. Nós cremos no Senhor, recebemos a sua vida, nascemos de Deus, hoje somos filhos de Deus, e o que nós aprendemos no passado, né, para alguns de nós no passado já bem distante, mais de 30 anos atrás, nós aprendemos que a gente, todos os domingos, a gente tinha que ir para um determinado lugar, assistir ali a um culto, a uma reunião ou outra coisa qualquer, e você ficando ali aquele período de 1h30 mais ou menos, você já teria feito a sua obrigação. Aí agora você botou os pés daquela porta para fora, aí você pode ficar à vontade. Dali mesmo você pode ir para uma festa, você pode ir para onde você entender que vai. Mas, uma vez que nós cremos no Senhor, a palavra de Deus nos diz que nós, que cremos no Senhor, que ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas do alto, devemos pensar nas coisas do alto. Irmão, geralmente, os nossos pensamentos, eles estão voltados para as coisas que consideramos que são importantes para nós. Nós direcionamos os nossos pensamentos para as coisas que nós anelamos na nossa vida. Por exemplo, um jovem, né, que está estudando, ele anela um dia se tornar um bom profissional. Então, a sua vida, uma boa parte da sua vida, vai ser voltado para isso, estudando. E mesmo quando ele não está estudando, ele ou ela, né, quando não está ali olhando para um livro, lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, mesmo estando em lugares em que o seu livro não está ali, mas de repente vem aquele pensamento, naquela prova que tem para fazer, eu preciso tirar boa nota naquela prova, por quê? Porque isso é importante para mim. Então, os nossos pensamentos, eles estão voltados para aquilo que é importante para nós. Se nós consideramos que aquilo que Deus nos prometeu, que as promessas de Deus, elas têm importância para nós, no nosso futuro, nós vamos buscar as coisas do alto. Nós vamos buscar as coisas de Deus. Os nossos pensamentos, eles estarão voltados para as coisas de Deus. Mas se isso é uma coisa que não tem muita importância, a nossa vida, o nosso viver, o nosso tempo, ele vai estar voltado para as coisas dessa terra. O apóstolo Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Um cristão, ele tem a esperança de que o Senhor está cuidando da sua vida. Aí você tem a necessidade de uma casa. Eu moro de aluguel, preciso de uma casa. Então o Senhor vai me dar uma casa, que Ele sabe da minha necessidade. E aí esperamos que o Senhor nos dê uma casa, que o Senhor nos dê um carro, que o Senhor nos dê... que o Senhor atenda às nossas necessidades terrenas. Irmãos, se é essa a nossa esperança, se os nossos pensamentos, se os nossos propósitos, aquilo que nós anelamos, está ligado a essa terra, às coisas dessa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós somos admoestados aqui pelo apóstolo a buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Então, quando nós cremos no Senhor e nós nascemos de novo, irmãos, agora nós pertencemos àquele que é celestial. E aquele que é celestial, ele tem para nós promessas das coisas celestiais. E a maneira como nós vivemos nessa terra, tudo que nós fazemos nessa terra, precisa estar focado naquilo que é celestial. Se você estuda, o seu estudo, a sua faculdade, a profissão que você anela, isso precisa ser para a glória de Deus. Tem que estar conectado com esse propósito, que é contribuir com aquilo que Deus tem para você na eternidade. Ou seja, o nosso viver na terra precisa estar voltado para essa realidade, para as coisas lá do alto. Quando nós recebemos a vida de Deus, nós passamos a fazer parte agora de uma nova criação. Recebemos uma nova vida. E essa vida que nós recebemos, é por ela que nós devemos anelar a viver. Viver por essa vida. Viver envolvidos com essa vida. Mas nós sabemos que na realidade isso não é fácil. Não é fácil. Quando nos deparamos, às vezes, com problemas e problemas difíceis, problema de doença, coisas que fogem, né, do alcance das nossas mãos, aí vem o desespero, vem a inquietação, vem as dúvidas. Irmãos, nessa hora, nós precisamos lembrar: eu já ressuscitei com Cristo. As promessas do Senhor para mim é das coisas celestiais. Eu estou vivendo nessa terra como um forasteiro. Eu só tenho dias nessa terra. Como disse Davi, o cumprimento de alguns palmos. Mas o que de fato tem valor para nós é aquilo que é celestial. Porque o que é celestial é que tem valor eterno. É que tem durabilidade eterna. Mas nós conhecemos a nossa estrutura. Nós conhecemos a nossa fragilidade. Irmãos, e nós somos assim mesmo. Mas devemos aprender a buscar refúgio e buscar socorro e tomarmos posse dessa posição que o Senhor nos colocou, que é uma posição celestial. Romanos capítulo 12, o versículo 1 e 2, vamos ler esse versículo.
Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Paulo, ele está encorajando, admoestando os romanos, e isso de tabela é para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o nosso corpo. Quando nós cremos no Senhor, nos tornamos servos de Deus, irmãos, agora em nós deve haver essa iniciativa, esse desejo de nos apresentar a Deus, de nos colocar diante dEle. Ele diz aqui, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz, e não vos conformeis a este século, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui, uma coisa que ele fala aqui, não nos conformarmos a este século. Eu não preciso explicar para vocês o que é se conformar a este século. É se envolver a este século, com este século, ou estar conformado, ou seja, assim como as pessoas que não creram no Senhor, elas vivem totalmente obediente a estes séculos, ou seja, aquilo que é ditado para o mundo, para a humanidade, nós não podemos nos conformar a este século. Aí ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí aqui, irmãos, nós entendemos que nós precisamos de transformação. Então não é só crer no Senhor, já criei, já ressuscitei com Cristo, agora é só esperar para ir morar no céu. Não. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui nós vemos que precisamos de transformação. E essa transformação, ela ocorre pela renovação da nossa mente. E quando nós temos a nossa mente renovada, nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se é pela renovação da nossa mente que nós somos transformados, então, irmãos, nós precisamos saber o que fazer para ter a nossa mente renovada. Se é por meio da renovação da mente que nós seremos transformados, então, o que fazer para ter a mente renovada, para que essa transformação ela ocorra em nós? E também não é assim de um dia para o outro. Não é em uma semana, não é em um mês. É por toda a nossa vida. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ó Senhor Jesus. Irmãos, se nós necessitamos de transformação,
e a nossa transformação é uma exigência de Deus, é uma exigência da palavra de Deus, então nós devemos buscar transformação. E é pela renovação da nossa mente. Aí eu estava vendo em 1 Tessalonicenses, aqui nos dá uma receita de como renovar a nossa mente. Eu acho que a gente precisa tomar posse disso. 1 Tessalonicenses 5, vamos dar uma olhada. Amém. O versículo 16 diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. Mas o contexto dessa porção da palavra, Paulo, ele está encorajando aos irmãos de Tessalônica. Ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então, nesse contexto que o apóstolo, ele fala essas palavras de encorajamento para permanecer no Espírito, para se manter nessa esfera de louvor, nessa esfera de em tudo dar graça ao Senhor, ele está encorajando os irmãos a viverem como irmãos, considerando, respeitando. Eu vou falar mais só a partir do versículo, da metade do versículo, a partir do 13. E que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Depois ele diz: vivei em paz uns com os outros. Vivei em paz uns com os outros. Irmãos, nós devemos viver em paz com esses irmãos que estão aqui conosco. Nós devemos viver em paz com aqueles irmãos que não estão aqui conosco. Vivei em paz uns com os outros. O versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Ó Senhor Jesus. Exortar, irmãos, aqui, por um lado, se existe algo que nós percebemos que precisa de alguma correção, devemos, em amor, exercer essa correção. Mas essa palavra exortação aqui
não se trata só correção, é encorajamento, é encorajar, incentivar os insubmissos aqui, né, no caso. Consolai os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Esse deve ser o nosso viver, o nosso sentimento. Se percebemos que alguém está triste, vamos orar. Vamos orar por ele, vamos ter comunhão, para entender o que está ocorrendo e em que podemos ajudar, em que podemos auxiliar. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Longânimos para com todos. Às vezes, irmãos, o nosso pavio é curto demais. Muitas vezes até nós toleramos, às vezes até toleramos mais coisas dos de fora do que dos de casa, né? O pavio é curto. Às vezes ficamos atravessados um com o outro por coisa tão pequena, por coisa tão insignificante. Não vamos ser pacientes uns com os outros. Amém. Vamos ser longânimos uns com os outros. Ó Senhor Jesus, evitai que alguém retribua a outro em mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. E aí depois ele encoraja: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Ó Senhor Jesus, o que fazer, irmãos, para estar sempre regozijante? No mínimo, nós precisamos estar no Espírito, né? Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Orai sem cessar. Final de semana passado, o irmão compartilhando a palavra, e ele falou da experiência que ele está tendo de praticar orações curtas. Talvez, irmãos, esse seja um caminho para a gente aprender a orar sem cessar. Fazer orações curtas. Às vezes você lembra do problema de um irmão, ou alguém que está doente, aí você, à noite, antes de dormir, eu vou orar por fulano. E aí vai deixando para fazer as coisas depois. Irmãos, nós precisamos aprender a orar pelos irmãos na hora que nós lembramos dos irmãos. Na hora que o Senhor te traz algum irmão à sua lembrança, embora você não saiba nada se está se passando alguma coisa com ele ou não, ore por ele, ore por ela, abençoe, entregue ao Senhor. Na hora que você se deparar com alguma situação, ou tem conhecimento de alguma situação, de algum irmão, de alguma necessidade, não espere uma reunião para se juntar para orar. Ore naquele momento mesmo. Não precisa parar o trabalho para fazer isso. Não precisa convocar uma reunião. Você fala ali 3, 4, 5 palavras, você já está orando. E você está apresentando aquela situação ao Senhor. Ó Senhor Jesus, às vezes nós mesmos vem aqueles pensamentos ou sentimentos que não é o nosso desejo, né? Ter aqueles tipos de pensamento ou sentimento. Então, oremos naquele momento. Invocar o nome do Senhor. Praticar mais, invocar o nome do Senhor. Então, irmãos, creio que isso seja um caminho para nós termos a nossa mente renovada.
orar, em tudo dá graça. Aí diz: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Não apagueis o espírito. Nós estamos na reunião aqui, nós oramos, nós cantamos, e aí está aquela esfera gostosa, a gente sai da reunião, aí um cara avança o sinal ali. O que fazer nessa hora? Se tiver no espírito, ó Senhor, seja com esse... Mas, se não tiver no espírito, aí vem a raiva, né? Vem a raiva, vem a vontade de dizer o que não deve dizer. Ó Senhor Jesus, o que fazer, irmãos, para permanecer no espírito? Orar sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Não desprezeis profecia. Profecia é a palavra de Deus, né? Profecia aqui é a palavra de Deus. Profecia não é coisa que as pessoas tentam adivinhar. Ah, não despreze o que o profeta falou, né? Não desprezeis profecia. Não desprezar a profecia, irmãos, não desprezar a palavra de Deus. Tirar tempo todos os dias. Tirar um tempo para gastar lendo a palavra, ruminando a palavra, desfrutando da palavra, orando e lendo a palavra. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Isso vai mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Como nós lemos em Colossenses 3, buscar as coisas do alto e pensai nas coisas do alto. Precisamos buscar renovar a nossa mente, porque é por meio da renovação da nossa mente que vem a nossa transformação. Então, vamos buscar exercitar mais o nosso espírito. Praticando isso, irmãos, praticando pequenas orações. Invocar o Senhor, seja onde for. Usa ali algumas palavras, mas se conecta ao Senhor naquele momento. Ó Senhor Jesus, isso vai nos manter renovados, vai nos manter no espírito, vai levar-nos a regozijar-nos sempre e vai levar-nos a, em tudo, dar graças ao Senhor. É difícil dar graça quando vem a dor, não é? Você tem que dar graça ao Senhor, eu tenho que dar graças ao Senhor. Não é porque eu não estou sentindo nada, não é porque eu não estou passando nada. É porque Ele é digno. Ele é digno de todo o meu louvor. Mesmo se eu estou sentindo dor, eu tenho que dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor. Senhor, o que eu preciso é em Ti que eu encontro. E essas palavras que nós dirigimos ao Senhor, irmãos, isso pode não fazer a nossa dor passar, mas nos leva para a presença do Senhor. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, fazendo assim, nós vamos manter o nosso espírito sempre aceso. Vamos nos tornar menos críticos e mais misericordiosos. Vamos amar mais uns aos outros. Vamos ser mais tolerantes. Ó Senhor Jesus. 1 João 2, os versículos que nós lemos.
O versículo 9 diz: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Irmãos, como permanecer na luz? Nós permanecemos na luz quando nós permanecemos nessa nova vida. Quando nós permanecemos na vida divina. E permanecemos na vida divina quando nós temos a nossa mente renovada. Quando nós permanecemos no Espírito, nós permanecemos na vida. E quando permanecemos na vida, permanecemos na luz. E quando permanecemos na luz, nós amamos aos irmãos. Nós não odiamos os irmãos, nós amamos os irmãos. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Até agora está nas trevas. Irmãos, se a gente lê isso daqui, considerando que essas trevas seja uma esfera e não uma condição, nós vamos achar que João está falando aqui de crentes e incrédulos. João está falando aqui aquele que odeia a seu irmão. E ele está falando para os crentes, né? Então, aquele que odeia a seu irmão. O irmão aqui é o crente, o irmão crente. E crente, e existe isso? Crente odeia? Pode, irmãos. Pode acontecer. Se a sua condição, naquele momento, for uma condição de trevas. Se não está na luz, você pode odiar o seu irmão. Mas não deve. E o que ele fala aqui é que aquele que permanece na luz, aquele que diz, versículo 10, aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Permanece na luz. Então nós podemos ter momentos na luz, na presença do Senhor, e nós podemos ter momentos em que a nossa condição espiritual é de treva. Mas ele diz que o que permanece na luz ama o irmão. Mas aquele que ama, versículo 11, mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, irmãos, eu estou enfatizando isso aqui para que nós percebamos que a nossa vida cristã, ela tem, o nosso entendimento com respeito à nossa vida cristã, tem que ser um entendimento diferente do que nós tínhamos no passado. De que você participar de uma, ou duas, ou três reuniões por semana, você já está cumprindo com a sua obrigação de cristão. Não, se eu vou na reunião no domingo, eu já estou cumprindo com a minha obrigação de cristão. Irmãos, não é só estar na reunião de domingo. Eu e você precisamos, todos os dias e todos os momentos da nossa vida, procurar estar exercitando o nosso espírito para estar na luz. Estar renovando a nossa mente para andar na luz. Para que ocorra em nós transformação. Não é só cumprir uma tabela de participar de reunião. Cristão
não tem apenas que cumprir tabela de reunião. Tem que procurar ter um viver de comunhão com Deus, de comunhão na palavra, um viver de reunião em comunhão com os irmãos. Mas os irmãos entendem que é responsabilidade e necessidade de todos nós buscarmos isso todos os dias. Contato com a palavra, comunhão com o Senhor, ou seja, oração, comunhão com os irmãos. E é essa prática que vai nos levar à transformação, que vai nos levar a andar na luz, que vai nos levar a viver no Espírito. E sabe qual é o resultado disso? Nós amamos aos irmãos. Nós amamos a todos os irmãos. E mesmo quando o irmão faz alguma coisa que eu me sinto ofendido, ainda assim eu amo o irmão. Eu não odeio o irmão porque me ofendeu. Ainda assim eu amo o irmão. Isso é a condição normal de um cristão. Mas João diz aqui que pode acontecer de um irmão odiar o irmão. Se não estiver na luz, pode odiar o irmão. Então o que é que nós temos que fazer? Andar na luz. Procurar andar na luz. Ou seja, buscando praticar aquilo que nos leva para essa esfera de luz, para essa esfera de exercitar o nosso espírito, de estar em comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí Colossenses 1, versículo 13, ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é um fato. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas a realidade disso é nós aplicarmos isso na nossa experiência, de viver na luz, de andar na luz, de praticar aquilo que nos leva para essa esfera, para esse viver de luz. Em Gálatas 5:16, Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E aí em seguida, ele mostra uma lista de coisas que praticam aqueles que andam na carne e uma lista de coisas que praticam aqueles que andam no Espírito. Mas ele está dizendo, andai no Espírito. Isso mostra que a escolha é minha, a escolha é sua. Eu escolho andar no Espírito ou andar na carne. Mas devemos escolher andar no Espírito. E jamais satisfareis as concupiscências da carne. Eu não vou ler, vocês talvez saibam até de cor, né? Vocês podem ler depois, se quiserem, o que vem em sequência, porque eu não tenho tempo aqui para ler, né? O tempo já está acabando. Aí João 4, versículos 7 a 12. Aqui nós vemos que quanto mais nós vivemos nessa nova vida, na vida divina, mais o amor, ele é aperfeiçoado em nós. Por quê? Porque quando nós andamos na luz, quanto mais luz, porque andar na luz é estar na presença de Deus, quanto mais luz, mais esse amor, ele vai ser praticado por nós, vai ser uma realidade na nossa vida, né? Vamos ler esses versículos. Primeiro João 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós,
em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, irmãos, é essa condição que o Senhor quer nos levar, de aperfeiçoar o seu amor em nós. E quanto mais aperfeiçoado nesse amor, mais nós vamos viver essa realidade da vida divina, essa realidade dessa nova vida. Mais nós vamos desfrutar dessa renovação da nossa mente, mais seremos transformados. Assim nós vamos agradar a Deus e vamos viver em paz uns com os outros. Louvado seja o Senhor. Vamos, irmãos, andar na luz, procurar viver nessa realidade